Por favor, inscreva no canal, deixe o seu like e comente sua opinião. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas fiquem conscientes do tamanho do problema que vamos abordar a seguir. A Alemanha descriminaliza a posse de vídeos sobre atos que nunca se devem fazer com pessoas pequenas que não são anões. Desculpe falar desse jeito complicado, mas o algoritmo prejudica muito o alcance do vídeo se certas palavras são ditas. Continuando. Essa medida tomada pelo Bundestag, que seria a Câmara dos Deputados no Brasil, evidencia o que o professor Olavo já havia concluído com base nos seus estudos. Olavo já tinha percebido que o movimento gay, que atualmente é chamado de Champion+, foi criado com um intuito oculto. Em outras palavras, como todo movimento político, o movimento gay tem um objetivo real e um objetivo declarado. E toda ideologia é isso. Um conjunto de ideias que apenas visam justificar ações, que não têm nada a ver com os objetivos declarados. O objetivo declarado é sempre sedutor, sempre apresentado como disfarce para o objetivo real, que, se revelado, arruinaria todas as suas chances de concretização. No caso do movimento gay, o objetivo declarado é a defesa dos direitos dos gays, lésbicas, trans, etc, etc. Ou seja, em suma, a defesa dos direitos de todos que não são heterossexuais. É claro que isso não faz o menor sentido, ainda mais levando em conta os países de atuação desse movimento, que são justamente os países em que não há restrição legal alguma a qualquer tipo de sexualidade. Ninguém está proibido de dar o cu. Aqui vai apenas uma, dentre as inúmeras inconsistências defendidas por esse movimento. Eles dizem que gênero é uma construção social, isso não é verdade. E se fosse, validaria automaticamente a tese de que a chamada cura gay é eficaz, e não é. Se fosse uma construção social, logo bastaria mudar o meio social do indivíduo, que ele mudaria seu gênero. O mesmo vale para o transgenerismo. Se o homem é homem por causa da sua criação, então o indivíduo trans também só é trans por causa da sua criação. Logo, a tese de que o movimento gay tenta cooptar crianças nas escolas é verdadeiro. O que é um abuso atroz que nem os piores ditadores da história foram capazes de cometer. Quando diretores e responsáveis por escolas promovem palestras de drag queens e outras bizarrices nas escolas, revelam de duas. Uma. São colaboradores conscientes, ou seja, sabem que estão confundindo as crianças e promovendo a disforia de gênero, que nada mais é do que uma doença mental, como classificam vários países. Logo, promovem doenças mentais em crianças que mais tarde podem resultar em desejos de automutilação. São uns completos ignorantes, incapazes e indignos de serem responsáveis por crianças. De qualquer forma, cabe aos pais tomarem muito cuidado e zelarem pela educação de seus filhos, mantendo-se sempre alertas aos ataques covardes desse movimento infernal. Leave our kids alone. Now this... E já perceberam o quanto o movimento LGTV insiste em escolas? Por que escolas? Por que sempre crianças? Essa insistência é uma pista para nossa conclusão. Ademais, não há direito algum que seja restrito a quem quer que seja por motivos de orientação sexual. Isso evidencia ainda mais como os objetivos declarados são apenas um disfarce. Eu vou revelar aqui o objetivo oculto, mas primeiro preciso explicar uma coisa. O que é gay ou o que é hétero? Gay e hétero são, ao contrário do que as pessoas entendem, denominações relativas ao comportamento e não à sexualidade. Qual a diferença objetiva entre um homem gay e um homem hétero? Onde se expressa a característica o gay ou o hétero? Se olharmos para um indivíduo qualquer, não podemos determinar a sua sexualidade. Nós só podemos ter uma pista dela através de comportamentos. A expressão da heterossexualidade se dá no próprio corpo naturalmente. O corpo do homem é feito para se relacionar com o corpo da mulher, e vice-versa. Logo, para que seja identificável a homossexualidade, é necessária a observação de um comportamento específico. Nem mesmo o objeto de desejo sexual pode ser determinante da sexualidade. Um homem, ou mulher, pode se sentir excitado com uma mera figura, com uma revista Playboy ou vídeo pornográfico. Isso significa que o objeto de desejo é meramente uma imagem, e não o sexo de outro indivíduo. Nesse caso, nem sequer há um indivíduo real na equação, apenas uma imagem.
Cada vez mais fala-se em robôs hiperrealistas criados para saciar desejos eróticos. Não precisamos nem ir tão longe. Temos as velhas e boas para alguns, ou bonecas infláveis. Esse fato em si já é prova de que o objeto do desejo erótico é subjetivo e pode variar infinitamente em cada indivíduo. Logo, é impossível classificar pessoas como gay ou hetero ou o que quer que seja, com base nos seus objetos de desejo erótico. Mas como chegamos à descriminalização do porte de pelo parlamento alemão? O discurso principal do movimento gay diz que as pessoas não podem ser discriminadas por conta de orientação sexual. Na realidade, isso seria impossível, mesmo que fosse a regra, uma vez que a sexualidade é um sentimento, é uma coisa subjetiva e que não pode ser percebida senão por indícios comportamentais. Logo, qualquer preconceito ou discriminação que afete um indivíduo ou grupo, só pode acontecer com base no comportamento desse indivíduo ou grupo. Não tem nada a ver com a sexualidade, mas com o comportamento. Essa confusão é proposital e visa concretizar o objetivo real de quem criou o movimento LGTB, que vende a ideia, que à primeira vista é realmente justa. Não discriminar pessoas por conta de sua sexualidade. Não seria justo, afinal ninguém escolhe a sua sexualidade. E a partir dessa mentalidade é que vão legitimando toda a sorte de comportamentos, confundindo a rejeição de certas posturas com preconceito ou discriminação com base na sexualidade. Primeiro vem: ninguém escolhe a sexualidade. Depois vem: logo não é certo reprimir ninguém pela sexualidade. E em seguida a conclusão e concretização do plano. Se ninguém escolhe pelo que se sente sexualmente atraído, o pedófilo, o zoófilo e o necrófilo também não escolhem. E como é errado discriminar pessoas pela sexualidade, é errado condenar pedófilos, zoófilos e necrófilos. É claro que ninguém pode condenar uma pessoa por sentir um desejo do qual ela não tem culpa de sentir. Mas não é isso que a sociedade normal condena. A sociedade normal condena o ato, não o desejo do ato. E aproveitando-se dessa confusão, os colaboradores desse plano demoníaco empurram as suas pautas cada vez mais do plano das ideias pro plano da realidade concreta. Esse é o objetivo oculto e real pro qual foi criado o movimento. É claro que não são todos os adeptos do movimento que sabem disso. A maioria não sabe. Mas os seus financiadores fazem parte de uma elite que busca realizar tudo o que foi idealizado por Aldous Huxley. No livro O Admirável Mundo Novo você pode ver tudo isso. O livro nada mais é do que a expressão do que a elite da época. O livro foi lançado na década de 30 e idealizava uma sociedade dividida em castas muito bem definidas. Lá está descrita, em forma de romance ficcional, a sociedade idealizada por Huxley, que fazia parte da elite, e era membro de entidades esotéricas, assim como a maioria dos seus pares. Na realidade do livro, além do soma, uma droga amplamente utilizada, das castas, em que, não coincidentemente a casta mais baixa é formada pelos negros, as pessoas são criadas sem família, a mera menção à palavra família ou é motivo de escândalo. São todos bebês de proveta, concebidos e crescidos em máquinas chamadas bocais. Os fetos são crescidos nesses bocais já sob tratamentos hormonais, com o fim de condicioná-los às funções que executarão na vida adulta, e depois de prontas, que afinal elas não nascem de mulheres, mas de máquinas, são imediatamente submetidas a diferentes tratamentos, de acordo com as suas castas e papéis sociais. Estes tratamentos, chamados condicionamentos, vão desde o inculcamento de diretivas, ou seja, slogans colocados na mente das crianças de forma direta, através de repetidores automáticos de voz, que enquanto dormem as crianças, os alto-falantes repetem incessantemente os dogmas que as pessoas devem obedecer. Dessa forma, são condicionadas desde cedo e até durante o sono ao comportamento que a elite deseja. Além dessas bizarrices todas, as crianças são incentivadas a manter brincadeiras sexuais, o que faz com que, na idade adulta, sejam mais facilmente adeptas ao sexo livre. Isso na prática, impede as pessoas de formarem famílias. Além disso, como uma medida de segurança extra contra a construção das famílias proletárias, a interrupção da gravidez é obrigatória. No final das contas, é melhor você ler o livro.
Os paralelos com a vida real são tão nítidos que chegam a ser assustadores. E a cada dia que passa essa nitidez aumenta. Essa decisão do parlamento alemão é um passo largo a este estado de coisas. Este estado utópico que idealizava Aldous Huxley e seus diabólicos comparsas. Todos criminosos malditos. Espero que estejam no inferno a arder incessantemente. Cuidem de suas crianças. Deus os abençoe. E até o próximo. Hoje a gente exibe a terceira reportagem dessa série, a última, que vai abordar a questão médica envolvendo os pedófilos que sofrem de um transtorno. Pedófilos que sofrem de um transtorno. Isabela, há muito preconceito com relação a isso, mas fato é que é uma doença, não tem cura, mas tem tratamento.